mas não tinha partido, não era político genérico. Ele gozava da cara de todo mundo. Certo. O senhor viajou por onde no mundo? A sua escola de vida, mas o senhor teve uma escola de formação, inclusive nível superior. Sim, eu sou pós-graduado, eu tenho nível de mestrado, só que não é na minha área. Eu sou mestre em marketing e administração, em lato sensu. Eu sou formado em direito. Eu sou reconhecido pelo MEC como professor titular de nível universitário, terceiro grau, em direito tributário. A minha vida toda, os que me conhecem sabem, eu fui tudo que tenho, tudo que fiz, tudo que aprendi, tudo que tenho, eu devo ao fisco, à fiscalização. Eu fui fiscal com muito orgulho. Estadual? Fiscal, eu sou hoje o nome não é mais fiscal da fazenda como eu fui, nem fiscal de tributos, hoje chama-se auditor da Receita Estadual de Santa Catarina. Tive muito orgulho disto, fui ao final de carreira, já fazem alguns anos que estou aposentado, por tempo de serviço, e o pessoal aqui me conheceu, cheguei a ser fiscal aqui há pouco tempo. Não me dei bem porque eu tinha que fiscalizar só os amigos, foi uma coisa que não dava muito certo, pedi a minha remoção, mas eu girei por tudo por aí. E tenho muito orgulho de ter a minha família toda formada com o que eu tive na fazenda. Certo. E o senhor viajou pelo mundo? Sim, viajei muito. Isso. Depois que me aposentei, eu passei a advogar, porque antes eu não podia, era impedido. E eu e minha mulher somos formados em Direito. Então eu dava aulas e eu resolvi que não daria mais aulas, porque aulas eu dava no tempo que eu era fiscal também, e continuei dando depois que me aposentei. Mas as aulas foram muito martirizantes, o resultado era pífio. E eu me considerava então um pouco responsável na formação do universitário que só queria um diploma para fazer um concurso. E eu queria apertar, mas me sentia mal, porque os outros aliviavam e tal, então ficava uma situação muito difícil. E eu passei só a advogar. Como advogado, eu tive muito sucesso, cunhado sabe. E eu pude, então, viajar do Havaí até a Polinésia Francesa, lá embaixo, aquela parte que está beirando a Nova Zelândia. Conheci Ilha da Páscoa, essa coisa toda, do Canadá, só não conheço o Alasca, mas do Canadá até Ushuaia, lá embaixo, conheci tudo. Eu tenho inclusive um motorhome, é uma casa rodante, né? E eu viajei uma boa parte da América, aqui do Sul, e para a Europa eu aluguei sempre motorhomes e tive diversas viagens para a Europa, mesmo buscando as minhas raízes, principalmente buscando as raízes. Mas eu andei desde Bergen, na Noruega, lá em cima, até o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Conheço a África praticamente toda e a Europa toda, inclusive a Europa Oriental. A Eslováquia, a República Tcheca, Polônia, essa parte toda. Foi a Hungria também? Sim, minha mãe ela fazia comidas húngaras por de casa, e eu tinha muita vontade de conhecer a cozinha húngara lá. Então fui também, passei, inclusive entrei pela Alemanha para a República Tcheca, passei pela coisa e voltei pela Hungria. A Áustria eu fui diversas vezes, né? E principalmente a Itália, o norte, que eu sou hoje cidadão, eu viajo com passaporte italiano. Aliás, passaporte não é italiano, ele é da Comunidade Europeia. Né? Então eu sou cidadão em qualquer lugar, mas com prioridade emitido pela Itália. Sou cidadão italiano, tenho orgulho. Quem não tem orgulho das suas raízes, eu acho que não está com seu juízo normal, porque a gente tem que ter orgulho das raízes. Seja quem for, pode ser um bêbado do seu pai, mas ele tem algum mérito, nem que seja de trazer você ao mundo. Certo. Né? Então, eu tenho muito orgulho do meu pai, porque hoje não tem uma única pessoa que possa dizer: o Prado ficou me devendo 10 centavos. Era um homem correto. E se contava a história de caçadas, você ainda não viu as caçadas. Ele tem ali histórias. Meu pai está ali um certificado de caçador profissional. O IBAMA hoje ficaria, né? E eu me lembro de comer muita carne lá no norte do Paraná, muita carne de caça. E aqui tem ali, em frente ao ginásio, atrás tinha um capoeirão, e ele numa caçada trouxe ali diversos jacus, jacutingas, está tudo representando, aquela peixada ali com alva caça, tudo. Então eu tive um pai honrado,
Um pai que foi indiretamente dono da metade de Jaraguá, porque era procurador do RAU, loteou tudo, loteou aqui esse terreno do Watts aqui, vendeu todas as propriedades do RAU, tudo com procuração, podia ter ficado com dinheiro, nada. Podia perder dinheiro, mas não passava ninguém para trás. Certo. Eu vi que a mãe teve uma participação significativa com relação à agência postal em Apucarana. Sim. Fale um pouco sobre isso. Meu pai, quando foi para o norte do Paraná, ele foi para trabalhar com os irmãos Fernandes. Ficou trabalhando um ano e pouco. Aí, ele já, vendo o crescimento das cidades, achou que o dinheirinho dele deveria ser aplicado na compra de imóveis. E comprou imóveis. Então, ele se tornou um corretor sem que existissem corretores naquela época. Naquela época não tinha corretor de imóveis. E ele se tornou um pseudo-corretor, né? Porque como era quem sabia vender, vendia, quem comprava. E a agência de correio foi oferecida para ele. Mas ele disse, eu não posso ser o taxista, que ele tinha um carro, ganhava bom dinheiro com isso. Eu não posso ser picareta de terra, e picareta de tudo que é negócio que aparecesse. Eu estou em nome de minha mãe. E minha mãe exercia a função de agente postal, naquele tempo chamava-se agente postal telegráfico. E papai fazia ainda um bico, porque no correio ele ia buscar a correspondência na estação e levava para o correio. Ele era o estafeta, com o carro. E com isso também rendia alguma coisa. Era uma maneira de ganhar. Minha mãe ganhava 327 cruzeiros quando deixou o correio por mês. Equivalia a 1,5 salário, 2 salários. Isso seria na década de 50? Não, nós viemos para cá, para Jaraguá. Papai veio um pouco antes e voltou. Papai veio aqui, comprou do Prognoff ali na frente do ginásio, um terreno com 2.000 e poucos metros, dava até onde... Depois ele vendeu para o pessoal lá, para o Torinelli, para o Virgílio Moretti e tal, vendeu os terrenos ali que eram dele. E ficou só com a parte da frente, que depois vendeu para o Vicente Donini, a esquina vazia e a casa. Ele comprou isso ali em 1957 por 17 mil cruzeiros, né? A casa ele demoliu, porque a casa era velha, cheia de cupim. Ali era uma chapelaria do Prognoff. E em 1900, então, em fevereiro, mais ou menos fevereiro, não me lembro o dia, nós viemos a família toda de mudança para cá. Então foi nessa fase, nos anos 40, que a mãe atuou lá. Sim, até ela pegou final de 42, eu nasci em janeiro de 42, em final de 42 ela pegou o correio e ficou até o início de 48. Nossa, então um bom tempo. Então ela seria a primeira agente postaleira da cidade. Sim, mas era uma coisa engraçada. O tio Mário Balistieri, que era aqui de Guaramirim, ele tinha o correio de Marialva. O meu tio José Gasda tinha o correio de Arapongas, então já tinham passado deles de correio, já tinha ligação e tal. E eles é que apresentaram o papai e mamãe para a agência em Curitiba, que era regional, oferecendo o papai e a mamãe como funcionário do correio, e a turma aceitou. E eles passaram a ser funcionários federais do Departamento de Viação e Obras Públicas. E aqui tinha os Carson, que eram também parentes dos Piazeira, que eram também do Correio de Nereu, né? Na década de 30. O meu primo, o tio do Antídio, o Rafael, foi agente de correio ali também. De Nereu? Olha só. Olha aí, essa parte a gente não sabia. A Frida do Joaquim também foi. A Frida sim, funcionária. E aí tinha os Brinkmaia em Guaramirim. Ela era uma ela era. Brickheimer. Brickheimer. Ela era uma Brickheimer, casada com Joaquim Piazeira. E os Brickheimer lá de Guaramirim já eram de correio também. Isso, exatamente. Né? Então tá certo, né? E na próxima oportunidade nós vamos falar um pouco sobre a história de Bananal. Que eu viva muito para ter muita coisa para te contar ainda. E eu vou ter que ir a Itajaí, porque eu vejo que eu tenho uma responsabilidade agora grande para terminar essa história. Isso. Vai ser bem-vindo lá em casa. Minha casa para ti não tem porta. Isso não quer dizer que ela está fechada, não. Quer dizer que está totalmente aberta. Obrigado.